O meu filho Luca, hoje tem 6 anos e meio, ele está quase fazendo 7 anos, e os 4 primeiros anos do Luca foram vividos comigo e com a Fernanda lá em Brasília. E Brasília é uma cidade que durante 3 ou 4 meses do ano tem uma umidade relativa do ar muito baixa. E é natural que nós tenhamos uma predileção muito grande em estarmos perto da água. E o Luca, ali nos 2 para 3 anos de idade, ele adorava nadar. Ia quase todo dia para a piscina, fez natação nos primeiros momentos dele, enfim, e a escola incentivava muito que as crianças se divertissem na água, mas um belo momento teve um grande evento em que todas as crianças de todas as idades foram fazer uma competição. Claro que nessa idade, dos 3 anos de idade, não é bem uma competição, é uma experiência em conjunto. E num sábado pela manhã, todas as crianças juntas, entrando em fila, se posicionaram para nadar. E antes do som tocar com a largada, Luca queima a largada, sai antes, os outros meninos vão atrás, enfim, aquela festa, mães e pais gritando, hiper emocionante, especialmente para quem está vivendo aquele momento. Só que tinha um detalhe, eu não estava lá. Estava a Fernanda e estava o Luca. Eu estava a mais ou menos 1.200 quilômetros de distância naquele sábado pela manhã, em compromissos profissionais de docência. Naquele ano, eu viajei de avião 136 vezes. Eu estava literalmente na estrada pelo Brasil inteiro. Teve um dia, e as coisas tinham que compensar em casa. Como eu viajava muito, eu tinha que também trabalhar e produzir em casa. Um dia, nós temos esse vídeo, o Luca foi filmado pela Fernanda digitando em frente ao computador, ele não sabia digitar e não sabia escrever. E a Fernanda perguntava, o que você está fazendo, filho? Estou trabalhando, mamãe. Estou trabalhando, com licença, mamãe, estou trabalhando. Eu precisava fazer diferente e eu precisava ser diferente. Eu comecei a pensar na perspectiva temporal, mas em ser um pouco mais eficiente naquilo que eu fazia. E também comecei a pensar na perspectiva espacial, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer da minha vida, especialmente nesse contexto profissional que tanto está puxando em relação ao familiar. E como professor que sou, eu vi que existia um campo de decisão envolvendo a maneira como eu praticava o ensino. E eu comecei a mergulhar nessa linha de cursos à distância. O EAD, ele é permanente, porque uma vez produzido o conteúdo, ele está o tempo todo à disposição. 7 dias por semana, 24 horas por dia. O ensino à distância, além de permanente, ele também é assíncrono. O que é o assincronismo? As pessoas interagem nem sempre ao mesmo tempo. O conteudista, professor, produz o conteúdo, alunos e alunas interagem com aquele conteúdo quando bem entendem. E por falar em interatividade, o EAD também tem um plus, que nos prometem aquela possibilidade de fóruns de discussão e várias ferramentas que fazem com que, em alguns momentos, nós atuemos de maneira síncrona. Escolhido o ensino à distância, eu precisei traçar uma estratégia. E essa estratégia envolvia um ambiente virtual, que metodologicamente escolhi a plataforma Google Classroom, que ela era gratuita e funcionava nas versões desktop e mobile, e era novidade na época. Eu também me preparei para algo que me pareceu fundamental para quem pretende ser ensino à distância. Não há sentido para um comunicador ou uma comunicadora sair de casa para gravar algo ou produzir algo que vai ficar à disposição o tempo todo para as pessoas. Faz muito mais sentido você ter um estúdio em casa e fazer isso em casa, o home studio. E eu também escolhi um projeto piloto. Era um curso preparatório, ou seja, curso preparatório para concursos públicos que pressupõe uma audiência com muita gana de conhecimento. Essa foto é de um dos quartos do meu apartamento já em Guarapuava, no estado do Paraná. O corte metodológico era fazer tudo sozinho, eu não podia ter ajuda de ninguém. Então ali eu aprendi a editar vídeos, eu aprendi a cortar vídeos, não cabia, era um quarto adaptado, não cabia, por exemplo, um quadro, não cabia, por exemplo, uma TV para passar slides ou coisa desse tipo. Então eu tive que aprender também a fazer
capturas de tela e escrever na tela para depois, com os 2 vídeos em linha, fazer as sobreposições. Eu também aprendi que a câmera que está aparecendo ali na imagem, ela só grava por 25 minutos. Ela esquenta e você tem que parar. Eu também aprendi que na hora de você fazer o upload desses arquivos que estão em 4K, você precisa de uma banda de internet bem maior. Eu também aprendi que o computador que a gente usa, que é típico de texto e de navegação de internet, ele não tem espaço para guardar vídeos. E nesse aprendizado todo, o que eu posso dizer para vocês é que houve muita evolução, muita descoberta e também muita decepção em termos daquilo que a gente consegue fazer sozinho. Além do ensino à distância, eu sou professor de sala de aula. Eu sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Direito, há quase 15 anos. E nesses 15 anos, quase todo o tempo eu fui um professor tradicional. O professor que fala enquanto as pessoas escutam, enquanto alunas e alunos escutam. E aí, quando a gente começa a aprender um pouco mais em termos de metodologia, a gente percebe que dá para fazer um multimídia melhor, dá para fazer uma apresentação PowerPoint melhor. E mesmo assim, eu não consegui adesão da moçada, porque tem choque geracional. Eu falo hoje com 41 anos de idade, mas os meus alunos têm 17, 18, 19, em sua grande maioria. E nesse choque geracional, chega um momento que eu pergunto para os meus alunos, moçada, o que vocês querem? O que é importante para vocês? O que vocês não gostam no professor? O que vocês gostam no professor? E aí veio uma riqueza maravilhosa que está representada nesta foto. Os meus alunos disseram, professor Fabrício, eu gosto de uma aula contextual. Professor Fabrício, eu gosto de fazer semicírculo, eu gosto quando os alunos falam num diálogo construtivo. Eu gosto de ter uma participação que não seja obrigatória, que seja voluntária. Eu gosto de experiências práticas e eu gosto de experiências dinâmicas em sala de aula. Uau! Isso me coloca numa posição de me reformular como comunicador de sala de aula. Aí vai lá o Fabrício buscar o quê? As grandes metodologias que o pessoal da pedagogia sabe de cor e salteado. Metodologias ativas e coisas que a gente pode fazer em termos de interatividade real em sala de aula. Mas nesses 2 mundos, o ensino à distância com suas metodologias próprias e o ensino presencial com suas metodologias próprias, eu comecei a perceber que são mindsets muito estáticos. Não existe um diálogo entre metodologia presencial e metodologia de ensino à distância, por exemplo. E eu só comecei a perceber isso, não foi um insight pessoal, veio de um grupo de alunos e hoje grandes amigos. Os meus alunos falaram assim, professor Fabrício, o que você acha de começar a gravar vídeo para o YouTube? Eu dei 2 passos para trás e falei, pera, eu? YouTuber, 40 anos de idade? Não vou fazer isso não sei fazer. E eles me incentivaram tanto que nós começamos. O canal do YouTube foi aberto e ele hoje serve para depósito de conteúdo da minha área de trabalho, que é o direito. Nós sabemos que no YouTube nós temos 2 opções metodológicas. Ou você transmite know-how, ou você transmite conteúdo. A nossa escolha foi transmitir conteúdo. E essa experiência tem alguns meses, e nesse ano especialmente, o que eu estou percebendo? Que graças a esse conteúdo, muito do que acontece hoje presencialmente em sala de aula é apoiado graças a algo que vem do ensino à distância. Um conteúdo onipresente, um conteúdo permanente e um conteúdo que foi meticulosamente pensado para aquela ambiência que é o vídeo digital. Curto, direto ao ponto, sem rodeios e com muita experiência sensorial envolvida. E é nesse momento que eu chamo a nossa atenção para algo que eu batizei de desbloqueio de habilidades. A todo tempo nós estamos desbloqueando habilidades. Quando você aprende inglês, você desbloqueou essa habilidade e um mundo de oportunidades aparece para você. Quando você aprende a programar, por exemplo, sendo de humanas, um mundo novo se descortina para você graças a esse desbloqueio de habilidades. Pensando em tudo isso, o que a gente tem no ensino presencial? A gente tem as grandes metodologias ativas que servem para a sala de aula. Eu selecionei 3 para te mostrar, que são construção coletiva de conhecimento, onde todos participam. Desenvolvimento de competências em sala de aula para que o acadêmico e a acadêmica não saia só com abstração
e sim sabendo produzir algo. E acima de tudo, tudo isso envolvendo experiências práticas que chamem a atenção e interessem o grupo. Essas são habilidades típicas do ensino presencial moderno. Quando a gente olha para o ensino à distância, a gente tem aquilo que eu gostaria de chamar, e batizo, de habilidades 4.0. São novas habilidades que nós estamos pensando apenas por ensino à distância. E que tipo de habilidades são essas? Quando a gente faz um vídeo para o YouTube, por exemplo, a gente não tem um roteiro de aula com conteúdo, a gente cria um script. Você tem a entrada no vídeo, a saída, você tem os vídeos que vão ser sobrepostos, você tem o material que vai ser entregue, você tem mensagens mais potentes, você tem fotos, você tem local, interno, externo, você cria um script. Quando você faz um material de EAD, você cria um tutorial. Você pode capturar a tela e transmitir o know-how, por exemplo, o pessoal da computação não vai ficar falando como eu estou falando aqui, vai capturar a tela e mostrar como se faz uma programação. E claro, a gente tem as interações online. Além disso, outras habilidades que podem ser exploradas, podcasting, upload de arquivos MP3 para pessoas que não gostam, não querem te ver, mas eventualmente estão no trânsito e podem ter interesse em te ouvir. Videocasting, YouTube por excelência, ou IGTV, ou Instagram. E self-publishing. As editoras, nós todos sabemos, estão sofrendo muito com a revolução que está acontecendo. O self-publishing chegou para que você, nós entreguemos as nossas artes escritas direto à pessoa que tem interesse em recebê-la, sem intermediários. Juntando tudo isso, a gente pode encontrar espaço para uma nova arte de ensino. Uma arte de ensino que envolva o desbloqueio de habilidades do mundo presencial, sim, mas que nós agreguemos habilidades do mundo virtual, online, o mundo do youtuber, e que nós consigamos juntar tudo isso naquilo que os franceses chamariam de assemblage. Um bom vinho não é só aquele que vem de uma determinada uva. Muitas vezes o bom vinho ele vem do assemblage, da união, da junção. E nessa nova arte, eu trago o exemplo do tijolo. Por que misturar? Por que a gente tem que ter os dois mundos como uma nova arte? E por que ela tem potencial? Porque se eu te perguntar aqui, te desafiar, pensa nas características do tijolo, certamente você vai ter mais ou menos respostas como essa aqui que eu usei no mecanismo de interatividade online em tempo real com os meus alunos. Você vai dizer que o tijolo é retangular, você vai dizer que o tijolo é duro, sólido, vermelho, maciço, firme, entre várias características que envolvem a tua abstração em relação ao tijolo. É uma ideia abstrata. Mas a partir do momento que eu te passo em mãos este tijolo, com essas características, e você tem um contato sensorial com ele de experiência, sinestésica, ocular, sensorial, você vai me dar respostas bem diferentes. Você vai me dar respostas como essas aqui. Sujo, feio, velho, áspero, frio e várias características que não fazem parte da abstração, mas integram por excelência a experiência de contato. É por isso que a gente tem um novo espaço para uma nova arte. Como fazer? Se você é professor, se você é professora, a minha primeira dica para você é: saia de cena. Não pense mais no roteiro presencial. Pense no script. Pense no conteúdo que não está só consigo, um conteúdo que está no mundo e na palma da mão dos teus alunos. Use tudo isso a favor de todos e deixe que todo mundo interaja e construa algo diferente. Preveja que os seus acadêmicos fazem parte do protagonismo construtivo da aula. Se você prefere, por exemplo, às vezes é necessário uma aula expositiva, então eu digo o seguinte: faça a tua melhor exposição. Capture em vídeo essa exposição. Faça o upload para o YouTube. Extraia o áudio MP3 desse vídeo e faça o upload para o Spotify, por exemplo. Pegue esse mesmo áudio e faça o upload para o Watson da IBM, que tem inteligência artificial embutida. O Watson da IBM vai te devolver o texto degravado e escrito. Essa é a riqueza do texto que veio da fala. O texto escrito que baseia os nossos artigos científicos é um texto duro, abstrato e impessoal.
O texto que vem da fala, e a gente está tendo essa experiência, o texto que vem da fala é rico, limpo, comunicativo e maravilhoso. Entregue esse texto aos seus alunos. Todos vão evoluir esse texto. Vocês podem produzir fascículos de livros a cada aula. Os alunos que interessem no estudo mais verticalizado podem produzir artigos científicos a partir desse material. Existe uma riqueza maravilhosa nessa nova arte de ensino envolvendo os dois mundos. E para responder basicamente essa pergunta, como fazer? As ferramentas sempre estiveram ao nosso dispor. Mas o grande gap, o grande espaço que está diante de nós nós ainda não percebemos que em termos de ensino e processo comunicativo, nós temos poderosíssimas ferramentas a nosso dispor para entregar uma nova arte de ensino. Muito obrigado.